e a questão é a seguinte: a pressão da Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, funcionou. Ela havia reagido de uma forma bastante incisiva e até gerando uma nova nomenclatura para a gente usar para se referir ao Augusto Aras, o preposto do Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República. Foi indicado pelo presidente e é o órgão competente para investigar o próprio presidente da República, né? E isso faz parte desse mecanismo absolutamente incorreto, esdrúxulo, que existe aqui no Brasil. Isso precisa ser repensado, é óbvio. A PGR é responsável pela denúncia e não há sequer como impor ali uma denúncia. Então, o comandante da PGR, que é apadrinhado pelo presidente, ele fica com um poder centralizador incrível e, obviamente, o presidente quer colocar alguém capaz de blindá-lo, que é exatamente aquilo que Augusto Aras vem fazendo. Mas, retomo, a Rosa Weber não aceitou que a PGR ficasse assistindo de camarote a investigação feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pela CPI da pandemia. Porque o pedido assinado pelo vice-PGR Humberto Jacques foi para isso, para suspensão temporária da tramitação da notícia crime, para que só depois do fim da CPI da Covid isso continuasse. E a Rosa Weber colocou lá, a PGR se desincumbiu do seu papel constitucional, não há nas atribuições do Ministério Público o papel de espectador dos poderes da República. Então a nomenclatura para a turma do Augusto Aras aliás, para Augusto Aras mesmo, né, que é o chefe da pasta, é o espectador-geral da República, não é o procurador-geral da República. Eu já fiz várias ironias com esse nome, bolsonarismo-geral da República, se falava, ainda lá no tempo do FHC, do engavetador-geral da República, foi uma nomenclatura que continuou ali também, principalmente na gestão do Rodrigo Janot, durante os governos do PT, porque ele demorou muito a fazer alguma coisa contra a roubalheira petista. Fez lá os 48 do segundo tempo, né, numa denúncia que acabou também depois nem indo adiante, já que toda a sujeira no Brasil se vai para debaixo do tapete. Então, a Rosa Weber fez essa pressão e ofereceu ali alternativas para que a PGR se manifestasse, abrir inquérito, apuração preliminar ou defender o arquivamento. E eu imagino que a PGR tenha avaliado que defender o arquivamento do caso nesse momento podia gerar um desgaste ainda maior, porque seria, obviamente, rotulada como defensora do presidente e porque, principalmente, poderia ganhar um drible da Rosa Weber, como fez o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, na decisão que eu comentei ontem no final do programa, de arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos, que atinge a militância bolsonarista, mas abrir uma nova investigação sobre aqueles que eu chamo de blogueiros de crachá. E aí conseguiu contornar essa má vontade que a PGR tem em relação ao bolsonarismo, quando eles são alvos e quando eles precisam ser investigados, porque os indícios são fortes em ambos os casos. Aliás, o Moraes é bom registrar, eu li ontem, toda a decisão dele é muito longa, porque ela pega todo o relatório da PF, de uma maneira um pouco mais sintética, mas reproduz, e ele fez questão, Alexandre de Moraes, que as investigações fossem tocadas pela própria delegada Denise Ribeiro, que é aquela que o bolsonarismo, que ocupou a PF por ordem do Jair Bolsonaro, por meio do Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública, o Moraes impôs que ela, Denise Ribeiro, continuasse à frente das investigações. Ela que tentaram minar lá dentro, mas acabaram não conseguindo, porque tinha o Supremo Tribunal Federal por trás, seria muito ostensivo, mas as interferências bolsonaristas na PF continuam acontecendo. Removeram 2 delegados que miraram Ricardo Salles, que agora não é mais ministro do Meio Ambiente, saiu para não ser preso, para que o inquérito fosse tirado das mãos do Alexandre de Moraes, porque ele perde o foro privilegiado, então vai para uma outra instância. Isso é um caminho aí que ainda está sendo debatido, inclusive. Você teve também a tentativa de reunir as denúncias sobre fraude em 2018 dentro da Polícia Federal, quer dizer, como se a PF fosse um puxadinho do Palácio do Planalto a serviço de sustentar as bravatas do presidente da República. Mas voltando aqui, você tem então a instrumentalização de órgãos de Estado, né? PF, PGR,
Receita, como a gente já viu aqui nesse programa, fora as indicações para o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, apadrinhado pelo Centrão, que, aliás, outro dia, eu estou fazendo vários parênteses, mas hoje é sexta-feira, vocês me dão um desconto, outro dia votou junto com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski para aliviar a barra do Eduardo Azeredo, no mensalão tucano. Claro que o Gilmar Mendes foi posto lá pelo governo do PSDB, votou para aliviar a barra do tucano. É o que ele sempre faz, fez com Aécio também e vários outros casos. Um dos motivos de ódio dele contra a Lava Jato é porque a Lava Jato pediu a suspeição dele justamente pela proximidade com outro tucano, né? Então, Cássio Nunes, Lewandowski e Gilmar Mendes votaram lá para esse mecanismo, né, de você tira uma investigação de um setor da justiça, manda para outro e tal, e tudo vai demorando até prescrever, né? O Moraes fez isso com o caso do Michel Temer, ele também era ministro da Justiça no governo Temer, os afiliados do Lula no Supremo, com uma ajuda ou outra desses, que também têm os seus padrinhos e aliados, fizeram isso no caso do Lula, mandaram tudo para a Justiça Federal de Brasília. Brasília é o túmulo do combate à corrupção. Mas voltando, a PGR, então, foi pressionada pela Rosa Weber e acabou abrindo essa investigação sobre o Jair Bolsonaro. Tem mais é que abrir mesmo. A questão é, vai investigar de verdade ou vai cozinhar, como é feito, por exemplo, no inquérito sobre a interferência do Bolsonaro na PF, que está lá parada há meses, enquanto o diretor-geral da PF vai, coincidentemente, removendo aqueles delegados que atingem o bolsonarismo, coletando elementos para tentar sustentar uma bravata? Será que vai ser assim nesse caso também? Será que eles vão fazer uma investigação meia-bomba, para ser muito generoso, só para depois contrastar com o resultado da investigação da CPI, e aí o Bolsonaro poder dizer, não, ó, a investigação técnica é a da PGR, que não encontrou nada, que provou minha inocência, agora a da CPI é política, eles estão querendo me atingir e tal. Será que vai ser assim e vai ser esse o discurso? É isso que a gente vai precisar monitorar, e é bom que a Rosa Weber, ou o Supremo Tribunal Federal como um todo, demandem da PGR as prestações de contas a respeito das diligências, quer dizer, o que eles estão fazendo para investigar, o que alguns ministros costumam fazer com a PGR, para cobrar dela a prestação de contas sobre as suas próprias iniciativas. Aí a gente vem para o caso específico. O caso específico é o quê? Os irmãos Miranda, deputado federal Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda, que era o servidor no Ministério da Saúde, que viu lá as irregularidades no contrato para aquisição da Covaxin. Eles foram alertar o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse que iria alertar o DG, diretor-geral, da Polícia Federal, que obviamente é alguém em que ele tem confiança, né, que ele tomaria uma cerveja, que poderia passar informação para ele, porque é tudo isso que ele disse aí ao longo dos últimos meses, do vídeo daquela reunião de 22 de abril, ele queria gente assim, né? Ficou de avisar, mesmo assim não avisou que seria o órgão mais supostamente independente. Nem mas em tese, se a gente pensar na divisão e tal, etc., seria. Porque, pela alegação dos governistas, como eu comentei nos últimos dias nesse programa, ele foi lá avisar aos próprios suspeitos da pasta que estava incorrendo numa irregularidade, inclusive com pagamento antecipado para offshore, lá em Singapura, paraíso fiscal, 45 milhões de dólares, não é pouca coisa, não é um erro, não é um equívoco. Tudo isso iria acontecer, o servidor estava sendo pressionado para que esse contrato fosse adiante. Então, 45 milhões de dólares de pagamento antecipado e 1 bilhão e 600 milhões de reais no contrato total. É um volume imenso. Aí só depois que o escândalo veio à tona, com relato de propina de um lado, relato de propina do outro e tal, é que o ministro Marcelo Queiroga falou que ia suspender o contrato, etc. Porque se não tivesse botado o servidor a boca no trombone, esse contrato teria ido adiante, esse dinheiro já estava lá empenhado. E em relação às alegações sobre propina, etc., é sempre bom lembrar que a corrupção está já na solicitação da vantagem indevida, está na aceitação da vantagem indevida, não necessariamente é preciso haver a consumação da
da vantagem indevida recebida, o recebimento da vantagem indevida, a consumação do crime já está na solicitação e na aceitação. Então é bom deixar isso claro, porque eles ficam dizendo, não pagamos, não pagamos. Bom, o caso veio à tona, felizmente o caso veio à tona, e o dinheiro não foi para o ralo nem para o bolso de nenhum político, é isso que está sendo investigado, para onde iria. E isso precisa ser devidamente apurado. Então essas alegações aí são narrativa para enganar trouxa, né? E aqui a gente mostra a realidade como ela é. Agora, o que pode acontecer a partir desse inquérito? Né? É bom a gente ter em mente que a PGR seria a responsável por fazer essa denúncia, precisaria o Supremo Tribunal Federal autorizar, né, chancelar, decidir se o pedido deve ser atendido ou não, em caso de denúncia contra o presidente por prevaricação, quer dizer, por não ter tomado a atitude correspondente, por dever, a partir do momento em que foi relatado para ele uma ilicitude. Se o STF aceita, isso vai para a Câmara dos Deputados. E aí a Câmara precisa de 342 votos, né, para receber, aí, portanto, essa denúncia. Ou se isso não for atingido, aí o presidente consegue se safar. Quer dizer, se houver a aprovação na Câmara, o presidente é afastado do cargo por 180 dias, se for condenado, não volta ao cargo, e se for não houver prova suficiente para condená-lo, né? Porque não é nem provar a sua inocência, é simplesmente se chegar à conclusão de que não há elementos suficientes para uma condenação, etc., aí ele retorna ao posto sem ter qualquer tipo de limitação. Quer dizer, volta tudo a ser como é hoje, apesar de todo o desgaste desse processo. Agora, a questão é, a PGR vai fazer uma denúncia? A PGR do sujeito que foi colocado lá pelo próprio Jair Bolsonaro, o Augusto Aras? Então, isso que está levantando também muita discussão, já levanta há muito tempo no setor jurídico, entre procuradores, entre as pessoas do Ministério Público, que acham, primeiro, um absurdo o presidente não escolher um membro da lista tríplice da categoria, que são aqueles 3, e aliás já há 3 aí para a próxima lista tríplice, que também deve ser ignorada pelo Bolsonaro, talvez reconduza o próprio Augusto Aras. Mas muitos já acham um absurdo o presidente não escolher um membro da lista tríplice para se tornar o PGR, e você tem também o fato de a PGR concentrar muitos poderes, inclusive sobre aquele que é o seu padrinho. Tudo isso está aí sendo discutido, mas os políticos em geral não têm muito interesse em alterar, porque existe alternância de poder também, e muitos querem depois um PGR para chamar de seu. Essa que é a realidade, porque quando se constrói um sistema de blindagem, se ganha assim uma elasticidade, né? Um conforto para fazer o que bem entende, para ser patrimonialista, né? Para não ter essa distinção entre aquilo que é público e que é privado, essa característica que é típica de Jair Bolsonaro. Bom, e o deputado Luiz Miranda diz que caso exista o áudio da conversa que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro, denunciando o caso da Covaxin ao lado do irmão, a divulgação do arquivo seria altamente desnecessária neste momento. Segundo o site O Antagonista, o parlamentar vem sendo pressionado a aprovar a reunião realizada no Planalto, fora da agenda oficial, sobre um suposto esquema irregular para a aquisição das vacinas, envolvendo o líder do governo, Ricardo Barros. Luiz Miranda afirmou que o objetivo dele e do irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, é combater a corrupção e que, mesmo decepcionado com o governo, não pretende desgastar ainda mais a imagem do presidente. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou ainda que o ex-diretor de logística da pasta aprovou a reserva de 1 bilhão e 600 milhões de reais para o pagamento da Covaxin, apesar da ausência de documentos básicos para o contrato. Roberto Dias, indicado por Ricardo Barros e já exonerado, também foi acusado por Luiz Paulo Dominguete de pedir propina para a compra de outra vacina. Dias nega que conheça ou que tenha se encontrado com Dominguete. Pois é, Débora, eu já tinha falado ontem que o Roberto Dias nega tudo. Em relação ao Dominguete, o Dominguete disse publicamente que não tinha gravado. E isso
obviamente, estimulou essa negativa do Roberto Dias. Se ele não gravou, bom, então eu posso ir a público. E aí é até interessante que tenha ocorrido assim nesse caso, porque aí a gente contrasta com o caso do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não veio a público para desmentir os irmãos Miranda. Justamente, ao que tudo indica, porque ele teme ter sido gravado. Então ele não desmentiu nem sequer o encontro. Então é óbvio que o encontro houve. Aí você tem o relato dos irmãos Miranda sobre o conteúdo da conversa. Eles dizem que não, nós apontamos as irregularidades e tal, o presidente disse que ia acionar o DG da Polícia Federal. É óbvio que, se eles disserem que não gravaram, etc., o Bolsonaro pode falar, não falei nada disso, nunca falei isso e tal, eles estão mentindo. É um tanto arriscado, né, você inventar toda uma história, passar por CPI. Olha lá o próprio comportamento do servidor. O sujeito é um servidor concursado de outros governos, estava nos Estados Unidos para ir buscar vacina, chegou exausto lá de um voo, não é um sujeito assim com toda uma desenvoltura verbal, ele estava ali onde não queria estar, certamente, na CPI, respondendo a cada senador com o mínimo possível, o mais tecnicamente possível, isso servidor, né? E o irmão, o deputado federal Luiz Miranda, é essa figura meio fanfarrona, né? Isso não quer dizer que, para defender o irmão, que ele disse ser absolutamente correto, etc., ele não esteja falando a verdade a respeito desse episódio. Agora, a respeito da gravação, não é que ele esteja falando verdade ou mentira, é que ele simplesmente insinuou, ele faz insinuações, aí depois ele ameniza, ele fica nesse sabão, muito ensaboado. A gente sabe que denúncias, muitas vezes, não vêm do convento, né? Vêm de figuras que não são, historicamente, figuras de uma grande firmeza moral. É só pegar um exemplo de uma figura que hoje é aliada da família Bolsonaro, e aliás, não só hoje, desde o começo da carreira dos filhos do Bolsonaro e até antes, que é o Roberto Jefferson, que denunciou o Mensalão e foi condenado no Mensalão. Mas essa é a figura que trouxe à tona uma bomba. É a figura de uma firmeza moral histórica? Claro que não. E até hoje ele demonstra isso. Mas os bolsonaristas passam um pano danado para ele, que é aliado, porque para o bolsonarismo só existe isso. Tem essas questões de hierarquia de valor, de moralidade acima, de corporativismos políticos, ideológicos. Isso não existe no bolsonarismo. O bolsonarismo é justamente o contrário. É o nós contra eles lá do Hayek, liberal clássico de verdade, não bolsonarista que é falso liberal, que escreveu lá em 1944, como eu já falei aqui nesse programa, O Caminho da Servidão, tem um capítulo lá, Porque os Piores Chegam ao Poder. E aí ele fala justamente do nós contra eles, que o Lula fez vigorar durante anos no Brasil, e o Bolsonaro, eleito para combater tudo isso que aí estava, dobrou a aposta, né? Fez da parte dele. Então tem esses dois lados aí querendo fingir que o universo só existe dentro dessa dicotomia. Ou você é bolsonarista ou você é petista. Se você critica o Bolsonaro porque você é petista, se você criticava ou critica ainda, né, você então é bolsonarista. Isso é o planetinha à parte que eles querem criar para fazer com que o cidadão brasileiro, decente, trabalhador, fique reduzido a essas duas opções repletas de imoralidade. Então, voltando aqui ao tema, porque hoje eu estou fazendo muitos parênteses, o Roberto Dias, obviamente, está negando tudo. Agora, o Jair Bolsonaro não nega. E o Luiz Miranda fica nesse sabão agora, dá essa recuada, né? Não é necessário nesse momento. E aí é preciso, sim, que o jornalismo de bastidor, inclusive, fique monitorando esses movimentos. Porque na política, muitas vezes, o sujeito tem lá algo que possa comprometer alguém da área dele, outro político, e aí começa a ter um poder de barganha. Ele pode conseguir alguma coisa se ele usar aquele elemento comprometedor a seu favor. E aí podem tentar oferecer alguma coisa para ele para que ele não use. E, na verdade, o que é curioso, o que é muito curioso, ele próprio já relatou à revista Cruzoé de que isso aconteceu. Quer dizer, tentaram comprar o silêncio dele.
de acordo com o relato dele. O Luiz Miranda disse, essa é o outro relato de propina. Teve aquele do Dominguete com o Roberto Dias, esse que está negando tudo, e teve o do Luiz Miranda, que é muito importante também, sobre o lobista ligado ao Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro. Quem é esse lobista? É o Silvio Assis, que num encontro lá com o Luiz Miranda, andando para o carro, falou a respeito de uma possibilidade de ele não atrapalhar os negócios mediante ali uma oferta. Eu vou até pegar o trecho do Luiz Miranda dizendo, na entrevista para a revista, ele falou o seguinte: eu estava indo para o carro e o cara fala, deputado, se puder ajudar a gente com a questão da vacina, consigo colaborar com você, com a sua campanha, com 6 centavos de dólar por unidade. Isso aí, por unidade, parece pouco dinheiro, mas quando você pega um volume de milhões de doses, é muito dinheiro. E essa foi a oferta. Aí eu falo assim, continua o Luiz Miranda no relato dele, está ficando louco, meu irmão? Eu não estou entendendo o que você está falando, se você falar isso novamente, vou ter que te dar a voz de prisão. E ele diz, o que é isso, deputado? Estou falando com o empresário, o senhor também não é empresário? E eu digo, não, amigo, eu sou parlamentar, não trabalho com vacina, como você quer que eu te ajude? Aí ele diz, então esquece, se o senhor se incomodou, se eu lhe ofendi, então esquece. E deu um sorriso, eu olhei para ele com cara de quem comeu e não gostou e fui embora. Vocês vejam que esse relato, ele toca ali num tipo de declaração que é muito característico do sujeito que está tentando ver se o outro não tem escrúpulo também e topa aceitar um dinheirinho para não atrapalhar os negócios. Porque ele oferece lá 6 centavos de dólar por unidade e depois o sujeito tem uma reação, né, aparentemente moral e aí o sujeito, para não ser pego, para não forçar a barra, ele fala, não, se o senhor se incomodou, se eu lhe ofendi, então esquece. Esse é um relato bastante verossímil. Claro que tudo isso precisa ser apurado e a CPI, o processo judicial resultante, tudo isso vai ter que pesar em relação ao peso da declaração de uma testemunha, etc., mesmo que não tenha gravação, juntando com todos os outros elementos. Mas é um relato muito forte. Então, há essa questão a respeito do Luiz Miranda e a situação para o presidente da República, de uma maneira geral, é negativa nesse momento. Ele está perdendo popularidade, as notícias são todas negativas, e então ele fica nas cordas. E nas cordas, o presidente continua sendo interessante, às vezes até mais, para o Centrão, para o Arthur Lira, presidente da Câmara, que é o responsável por pautar o processo de impeachment. Então, quando o presidente está muito frágil, ele consegue lá mais cargo, o preço aumenta, né, como se diz no jargão político em Brasília, da baixa política, do submundo. Aí ele pode conseguir mais coisa e tal, aí ele não tem interesse em derrubar o presidente. Só que quando ele fica muito desgastado demais, aí você tem um limite, e é esse limite que ninguém sabe, esse momento de eventualmente a corda arrebentar que ninguém sabe ainda qual é.